Olá, cientistas! Aqui quem fala é o professor Valmir Ramos Leite e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre uma matéria muito importante, inicial desse ano, que é o método científico. Mas eu não posso falar do método científico se não deixar bem claro para vocês hoje que a ciência é formada por vários estudos. Eu tenho estudo que estuda as plantas, o ar, a terra, o fogo, as estrelas. Mas no geral, todos esses estudos sempre tentam entender o que está à nossa volta e sempre através de comprovações. Por que eu falo isso? Tudo na ciência só é ciência aplicada quando é comprovado. E como funciona a ciência de um modo geral, né? Existem frases do dia a dia como eu acho, eu acredito, né? Assim como existem frases como eu comprovo, que elas explicam bem isso. Quando alguém simplesmente acha, ela não prova nada. Então eu acho não funciona. Assim como eu acredito também não expressa nenhuma comprovação. Ciência, ela sempre diz eu comprovo. A ciência não sabe tudo ainda, mas tudo que ela sabe, ela comprova. Por que eu falo isso, cientistas? Como que a gente comprova uma coisa na ciência? Eu volto a falar, é o método científico, né? E o interessante do método científico é que provavelmente vocês já usaram em casa em algum momento. E o método científico basicamente são simples etapas de estudar, de se fazer, né? E são três etapas, né? Começa tudo numa ideia. Essa ideia se chama hipótese. Quando você tem essa ideia, você testa ela. E quando você testa ela, cientistas, você chega a uma comprovação. Ou seja, tudo na ciência começou numa ideia que foi testada e que foi comprovada. E a partir do momento que é comprovado, vira ciência. Exemplo comum que eu tenho que dar para vocês agora aqui, né? Eu tenho observado algumas coisas nas redes sociais e esse ano eu deixei bem claro que iria falar sobre isso, né? Que é a teoria da Terra plana. O próprio nome já fala, teoria, né? Essa teoria ela surgiu na Idade Média, né? Lá naquela época não se tinha o conhecimento que se tem hoje. Então, tudo bem. O problema é que aquela ideia da Terra ser achatada igual uma pizza tá até os dias atuais. E tem grupos fortes na mídia, Facebook, WhatsApp, que defendem a ideia, viu? Só que, tipo, a Terra ser achatada, carregada por elefantes, voando numa tartaruga espacial, é muito estranho, né? E o interessante é que nas páginas do Facebook o cara não explica pra você o porquê que ele é plano. Na verdade, ele não tem comprovação nenhuma, né? Ele simplesmente diz: se todo mundo acredita, você também tem que acreditar. Ou seja, basicamente a Terra, o terraplanista ele acha isso, né? E o pior, cientista, é que a gente está no século XXI, já estamos indo para outro planeta já. Daí os caras pegam uma imagem linda da Terra tirada do espaço na esquerda, aqui redonda, bonitinha. Os caras falam que isso é mentira. E os caras não têm prova nenhuma e botam uma coisa plana achatada dessa e fala que é verdade. E o motivo desses caras basicamente é: a gente fica de pé na Terra, então ela é achatada. Gente, e o sol gira ao nosso redor, por isso que nós temos o dia e a noite. E o pior não é isso. Se nós andamos muito para frente, nós caímos um precipício. E o loucura é, esse precipício seria o final do planeta. Ou seja, cientistas, um abismo sem fundo. Como uma pessoa em pleno século XXI, com tantas comprovações já, consegue dizer isso? Ou seja, uma pessoa que diz que o planeta Terra é desse jeito, como vocês estão vendo nas imagens aí, simplesmente porque acha que é, né? Qualquer opinião é respeitável, né? Mas quando você tem uma opinião que você defende, tipo a Terra ao redor dela ser coberta por gelo que impede que a água saia, é uma coisa é você ter uma ideia, outra coisa é você ir contra algo comprovado, né? Ou seja, o terraplanista acredita que a Terra é achatada como um disco e o Sol e a Lua giram ao redor dela, né? E o interessante é que o abismo mais me assusta, né? Ou seja, o terraplanista ele tem medo de sair de casa, né? Como isso é uma teoria que não existe, tem falhas, e são falhas que simplesmente você na sua casa, no seu dia a dia, você sabe, e você observa e você vê que não funciona. Primeira falha. Se a Terra é plana, vamos acreditar em um mundo mágico que a Terra é plana. Por que quando é dia no Brasil, imagina agora, se você está assistindo aí 7 horas da manhã a aula, por que quando é dia no Brasil, é noite na China? Usa a lógica, cientistas. Se a Terra é desse jeito, igual os terraplanistas falam, deveria ser dia em tudo, já que o Sol ilumina tudo. Aí o terraplanista chega pra você e fala assim: ah, porque o Sol gira de tal. Gente,
O cara fala uma coisa no começo e pra tentar explicar e ele mesmo entender o absurdo que ele fala, ele inventa coisas. E o pior não é isso, cientistas. Outra observação, o Galileu Galilei, quando ele observou os planetas, logo no início, lá muito tempo atrás, ele viu que todos os planetas são esféricos. As luas são esféricas, o Sol é esférico. Por que só a Terra ia ser achatada? Ou seja, cientistas, imagens como Vênus, Mercúrio, que você está vendo agora aqui, Vênus nessa segunda imagem, todos os planetas são redondos. Marte, na próxima imagem que vocês estão vendo aí, Júpiter, na próxima imagem, são redondos. Por que que todos os planetas são redondos e só a Terra é achatada? Ou seja, todos os planetas são redondos e a Terra seria esse disco aí que a gente vê. Aí o terraplanista chega pra você e fala assim, porque a Terra é diferente. Gente, ou seja, a imagem que você está vendo aqui agora na frente, na minha frente, na sua frente, Sol redondo, Mercúrio, Vênus redondo, Terra achatada, Marte redondo, Júpiter, Saturno, Netuno redondo, ou seja, só a Terra achatada, né? Essa é a visão do sistema solar de um terraplanista, né? Só que o interessante é que esse terraplanista, ele esquece de todas as fotos e vídeos ao vivo do espaço, né? O interessante é, né? A pessoa, ela prefere acreditar que a Terra é carregada por elefantes voando em cima de uma tartaruga espacial do que acreditar na realidade. Outro questionamento. Se a Terra é achatada, pensa comigo. Vamos supor. Por que ela faz uma sombra redonda na Lua? Como algo achatado faz uma sombra redonda? Para os terraplanistas que estão vendo essa aula agora, parte da Terra virada para o Sol dia, outra parte noite. Vamos entender isso. Lua gira ao redor da Terra. Quando a Lua está de frente, a gente olha para a parte de frente, nós temos a Lua cheia. E a Lua, ela demora 28 dias para dar uma evolução total, né? E aí, à medida que a Lua vai fazendo a evolução dela ao redor da Terra, ela vai recebendo luz, né? De uma forma diferente do Sol. E essas luzes acabam alterando o formato que a gente vê e olha para a Lua no céu. Ou seja, se a gente olhasse agora para o céu, a gente veria metade da Lua iluminada e a outra metade não. Ou seja, minguante. Quarto minguante. E aí vai, cientistas. Olha bem nas fases da Lua, porque é entendendo isso. Pensem comigo, cientistas. Aquela sombrinha lá, quando você vê lá o eclipse lunar lá na Lua, aquela sombrinha redonda é da Terra. Ou seja, para o terraplanista não existe isso, né? Repara bem, cientistas, que a sombra que a Terra faz na Lua é redonda, né? Como um objeto redondo faz uma sombra redonda, normal. Agora, segundo o terraplanista, a Terra é achatada, e como ela faz uma sombra redonda? Aí o cara chega pra você e fala assim, porque a Terra achatada ela é um disco redondo. Mas o cara diz lá na ideia dele que a Terra é achatada para ficar em cima, se a Terra virar de lado, o pessoal cai. Ou seja, a teoria da Terra plana é tão absurda que ela mesmo não consegue se sustentar sozinha, né? E você, com simples observações da Terra e da Lua, você consegue ver que a sombra da Lua que a gente vê lá é redonda. A sombra da Lua só pode ser redonda porque o objeto que faz a sombra nela é redondo. Ou seja, se vocês observarem nessa imagem aqui agora, não existe, pessoal. Ou seja, né? Imagina a Lua passando por aqui, né? A visão que nós teríamos da Lua é diferente. Seria essa. Para o terraplanista, a sombra da Terra na Lua seria assim. Mas é essa sombra que a gente vê? Não, cientistas. Quer ver outro questionamento? Porque quando os navios se afastam do porto, né? Eles vão ficando pequenos e ao mesmo tempo eles vão diminuindo de tamanho, eles vão diminuindo e chega um momento que eles afundam no horizonte. Por que que isso acontece? O terraplanista, isso não acontece. O terraplanista, como ele não tem comprovação nenhuma, ele só vê aquilo que ele acha em certo modo, né? Ou seja, para o terraplanista, a Terra é plana, né? E à medida que o navio vai se afastando, o navio vai ficando pequeno, certo? Porém, ele vai se afastar, se afastar, se afastar, se afastar, se afastar, se afastar, ficar super pequeno a ponto de ficar invisível, né? E se você olhar a caloneta, ele vai enxergar o navio, né? Mas não é isso que acontece, né? O que se sabe, se a Terra fosse plana, você enxergaria até o Monte Everest, porque estaria, por mais que tivesse montanhas, tudo estaria no mesmo nível. O interessante
é que, como a Terra é redonda, o navio, à medida que ele vai se afastando do porto, como a Terra ela vai ter aquela circunferência, o navio demora certo tempo para sumir, mas à medida que o navio vai se afastando, ele vai ficando pequeno, a visão dos olhos. E vai chegar um momento que, mesmo você usando a luneta, você vai perceber que, além de ficar pequeno, o navio ele vai começar tipo entrando embaixo da água. Mas na verdade não é entrando embaixo da água, é porque ele está seguindo a circunferência do planeta. Ou seja, se você estivesse olhando nessa função desse menino agora aqui, um barco a 10 quilômetros, você só veria a chaminézinha dele. Até que ele se afastaria muito e você não enxergaria nada. Quem teve essa primeira contestação foi o Cristóvão Colombo. Tanto que o Cristóvão Colombo foi o primeiro cara assim que eu vi que comprovou que a Terra é redonda, dando uma volta ao redor dela mesma, né? E outras observações, né? Por que que quando um objeto que está muito longe, você tem imagem cortada? Poxa, se o planeta fosse plano, indiferente de ter montanha ou não, estaria tudo na mesma linha de visão, certo? Ou seja, se a Terra fosse plana, o menino da casa olhar para o prédio e ele ia enxergar o prédio normal. Agora, se esse menino, que ele realmente está no planeta redondo, ele olhasse para a casa que está tipo a 10 quilômetros de distância, ele não conseguia enxergar o pé da casa, porque a curvatura da Terra tiraria essa visão. Outro detalhe, porque quem tem a mães no alto enxerga melhor se está tudo no mesmo plano? Simples, a Terra é redonda. Se você um dia já empinou pipa em algum morro alto, subiu para algum morro alto, por que você enxerga tudo? Porque a altura sua em relação ao planeta está mais alto. Então você consegue enxergar lá num plano de fundo que você, numa visão reta, você não teria. E as pessoas que basicamente dizem que a Terra é plana, chegam para você e falam que isso não existe. Só que o interessante é, né? A ciência é uma ideia que é testada e comprovada. A Terra plana é uma ideia que foi testada e não foi comprovada. Outras comprovações, a imagem do nosso planeta tirada do espaço, a foto de outros planetas. O interessante, cientistas, é que vídeos que são mostrados dos astronautas ao vivo do espaço, o terraplanista fala que isso é tudo invenção, né? É mais fácil falar que é invenção por falar só para contrariar do que imaginar uma imagem linda dessa da Terra vista da Lua, ou uma imagem dos nossos planetas, né, vista do espaço. Se depois de tudo isso o seu amigo terraplanista não acredita em você, respeite ele, né? Mas saiba de uma coisa, pessoal. Provavelmente ele deve ter alguma visão muito estranha, muito errada da coisa, né? E você é cientista. Desde já, muito obrigado, obrigado mesmo por ter assistido o meu vídeo, tá? São vocês aí que fazem a diferença no meu canal. Espero ter ajudado, né? Se alguém quiser outras comprovações, eu posso estar postando mais pra frente, tá? E não esqueça aí de se inscrever no nosso canal aí, porque é graças a vocês aí que eu tenho força para poder postar essas aulas aí para estudo, tá? Muito obrigado, obrigado por vocês serem essas pessoas maravilhosas. Se cuidem, cientistas. Tchau, tchau.